Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor. Creio que os irmãos tiveram um dia maravilhoso. A começar pela manhã, um estudo bíblico muito abençoado que chegou em sua casa. E agora à noite, estamos reunidos para mais um culto de celebração ao Senhor. Creio que Deus está desejoso de falar ao seu coração. Ele marcou um encontro com você nesta noite, aí no seu lar, aí na sua casa, reunidos todos os familiares reunidos, para celebrar um culto ao Senhor e ouvir a voz de Deus a ser derramada no seu coração. Quero iniciar o culto dessa noite lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho conforme Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Assim diz a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite! Esse é o convite de Cristo para a sua vida nessa noite. Colocar a sua carga, colocar as suas ansiedades, colocar as suas preocupações diante dele. Venha até Cristo e Ele aliviará as dores da sua vida. Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar, Ele vai te dar conforto e fortalecimento, porque o jugo dele é suave, porque Ele é bom, Ele é manso e humilde, e Ele veio para te fortalecer. Queremos orar nesse momento, suplicar a Deus, interceder a Deus pela sua vida, e que Deus venha derramar em nosso coração a graça dele nessa noite. E após esta oração, nós vamos celebrar ao Senhor com cânticos espirituais. Então nós vamos orar, após a oração, os cânticos espirituais de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus de graça e misericórdia, a tua vida é a grande razão da nossa existência. Nós te amamos, nós te reverenciamos. Nós celebramos ao Senhor pela vida de Jesus. Jesus, teu Filho amado, nos faz esse convite para descansarmos em Ti, ó Pai. Ele nos faz esse convite a todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ele promete alívio, Ele promete paz, Ele promete fortalecimento, Ele promete consolo a todos nós. Vem, Jesus, vem sobre nossas casas, vem sobre nossos lares, vem ao encontro de todos os corações nessa noite. Visita os lares nesse momento, visita as famílias e encha os lares de esperança, encha os lares de fé, de firmeza e da tua santa e bendita paz. Seja bem-vindo, Cristo, ao nosso meio. O Senhor marcou o encontro conosco nesta noite e estamos todos desejosos para ouvir a tua voz. Bendito seja aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Adorado seja o teu nome. Faz, Deus, em nossas vidas o que tu queres. Faz cumprir em nós a tua vontade bendita e soberana, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais um domingo juntos aqui para louvar e adorar o Senhor. E eu quero que você cante comigo, não simplesmente me veja cantando aqui, mas entre comigo junto em adoração. Não seja um telespectador, mas seja junto comigo aqui um adorador. Esse momento é nosso, de nós entregarmos a nossa adoração a Ele. Cante assim comigo. Deus maior, não
Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande. Naquela via, canta comigo aí. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, me rendo, oh, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande
El Shaddai. Canta comigo aí do sofá, vamos! Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Só vocês, vamos lá. Galileu. E aí? Galileu. Jesus, Jesus. Galileu. Jesus, Jesus. Galileu. Jesus, Jesus. Glória a Deus, que bênção, que louvores que enriquecem, que exaltam, que glorificam o nome do Pai. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Meus queridos irmãos, quero ler mais um texto da Palavra de Deus, agora no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Esse é o momento especial do culto ao Senhor. Nesse momento, enquanto estiver celebrando ao Senhor com cântico espiritual, o QR Code da conta da igreja está aí no canto da sua tela. E é o momento de você ofertar e dizimar na casa do Senhor. É o momento onde você vai abrir o seu coração em atitude de gratidão, em atitude de fidelidade, no tocante aos dízimos e ofertas. As contas da igreja ficarão aí do lado. E você, então, pode anotar e durante a semana também, caso você não possa fazer hoje, através do QR Code, trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. E como a igreja Yahvé Nissi, presbiteriana Yahvé Nissi, tem sido abençoada com a tua vida, com a tua fidelidade. Nós temos sido abençoados. E creio que Deus tem uma bênção para a sua vida. Louvemos ao Senhor e você pode, então, efetuar o seu dízimo e oferta. Em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Canta comigo. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Confiamos. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, amém. Vamos ter mais um momento de oração, agradecendo a Deus, pedindo a Deus a direção do Senhor para a palavra nessa noite e orar confessando os nossos pecados. Pai Santo, bendito seja o Senhor que vive e reina pelos séculos dos séculos. Agradecemos ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Bênção de Deus a todos os irmãos que têm sido fiéis, que têm sido gratos ao Senhor. Nessa hora, Deus, nós queremos também entregar esse momento ao Senhor. Que o Senhor usa teu servo que vos fala nesse momento, que ora a Ti nesse momento. Deus, que eu seja instrumento do Senhor nessa noite. Que eu seja um vaso de bênção em Tuas mãos, para que o Senhor fale ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja nesse momento. Também te peço pelo Fred, que está aqui junto comigo neste momento. Ó Deus, que essa gravação seja uma bênção e chegue a muitos lares nesse mundo inteiro. Também nesse momento, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas injustiças, as nossas falhas. Tem misericórdia de nós. Purifica-nos de todo o mal. Ó Deus, nós confessamos os nossos pecados a Ti nesse momento. Todos nós. Aos meus irmãos que estão em suas casas, confessando agora também os seus pecados a Ti. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nesse momento nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. Quero ler apenas um versículo, mas nós vamos trabalhar em todo o texto do livro do profeta Amós, capítulo 5. Eu vou ler apenas o versículo 4, mas nós vamos trabalhar em todo o capítulo 5 nesta noite. Então a palavra de Deus nos diz assim, em Amós 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Igreja, povo de Deus, quero iniciar a palavra dessa noite com a notícia da capa de um jornal chamado El País. A notícia principal da capa desse jornal diz assim: em 6 meses,
de busca por uma solução para o coronavírus, 23 vacinas já são testadas em humanos. Essa é a notícia principal da capa desse jornal. É o País. O artigo dessa notícia diz o seguinte: em 12 de janeiro, quando se supunha que só havia 41 pessoas infectadas por um misterioso coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, vários grupos de cientistas iniciaram uma corrida contra o relógio para desenvolver a vacina contra uma doença que nem nome tinha àquela altura. 6 meses depois, já existem 163 vacinas experimentais contra a Covid-19. E 23 delas estão sendo testadas em humanos. Segundo o registro da OMS, nunca se viu nada igual. A comunidade científica desenvolveu em tempo recorde mais de 2 dezenas de protótipos. Mas a OMS alerta que o sucesso não está garantido. A última boa notícia é a confirmação de que a vacina experimental dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos da América e da empresa farmacêutica Moderna passou com sucesso por seus primeiros testes em 45 pessoas. Meus irmãos, enquanto cientistas de várias partes do mundo buscam, vou repetir, enquanto cientistas de várias partes do mundo buscam uma solução para a cura do novo coronavírus, em uma época bem distante de hoje, um profeta por nome Amós, enviado ao povo de Israel por Deus, trazia a seguinte mensagem de Deus: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Analisemos o contexto desse versículo do texto do capítulo 5 de Amós. Quem era Amós? O nome de Amós significa aquele que carrega, aquele que traz um fardo. Uma outra tradução, nascido pela graça de Deus. Amós era um pastor de ovelhas. Amós 1:1 testifica que ele era pastor de ovelhas. Em Amós 7, versículo 14, vai nos dizer que ele era boiadeiro. E ele também era agricultor. Ele colhia sicômoros. Veja o que diz a palavra de Deus. Amós respondeu a Amazias: eu não sou um profeta, nem nasci em uma família de profetas. Sou apenas um boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de junto dos rebanhos e me ordenou: vá e profetize para o meu povo de Israel. Então ele era agricultor, boiadeiro, e Deus o tirou da fazenda dos gados para ser profeta em Israel. Veja como Deus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer, no tempo que Ele quer. Qual foi a época dessa profecia? Amós foi considerado o profeta do pré-exílio, pois o seu ministério se deu durante os reinados de Uzias, rei de Judá, reino do sul, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, reino do norte. Então a sua palavra foi uma palavra de julgamento ao povo de Israel, exclusivamente à tribo do norte, ao reino do norte, Israel, cuja capital é Samaria. Qual era a situação política e econômica do reino do norte? O reino do norte havia se tornado um país próspero, um reino próspero e rico, e estava desfrutando de uma falsa segurança. E foi provavelmente durante este período
que Amós pronunciou a sua palavra profética. Qual era a situação espiritual do povo de Israel, Reino do Norte? O povo estava cometendo várias transgressões contra o Senhor. Injustiças sociais. Vejamos o que diz Amós 5, versículo 7. Eu vou ler aqui na Bíblia Nova Vida. Bíblia Vida Nova. Veja o que diz as injustiças que o povo de Israel estavam cometendo. Vocês, homens maus, transformam a justiça num remédio amargo para os pobres e oprimidos. Honestidade e decência não têm o mínimo valor para vocês. Versículo 11 e 12. Vocês pisam o pobre e roubam sua última migalha com todos os seus impostos e multas, com a ganância que têm. Por isso, vocês jamais morarão nas belas casas que estão construindo, nem beberão vinho das videiras verdejantes que estão plantando, porque os seus pecados são muitos, como são grandes as suas transgressões. Vocês são inimigos de tudo que é bom, vocês aceitam suborno, vocês se recusam a fazer a justiça aos pobres nos tribunais. Esse era um tipo de pecado que eles estavam cometendo. Outros pecados, eles não respeitavam as autoridades. Versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. E vocês que tanto odeiam os juízes honestos e desprezam as pessoas que falam a verdade. Versículo 15. Diz assim: odeiam o mal e amem o bem. Restabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez assim o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Eles não respeitavam as autoridades. Outros tipos de pecado. Pecado de idolatria. Versículos 26 e 27 do capítulo 5. Vocês me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó povo de Israel. Mas sempre seu verdadeiro interesse estavam nos deuses pagãos. Em Sicute, o seu rei, em Quium, imagem dos deuses das estrelas, e em todas as imagens que vocês fizeram. Por isso, vou mandar todos vocês e todos os seus ídolos para o exílio, para muito além de Damasco, diz o Senhor Deus dos exércitos, pecados de idolatria. E os cultos que eles faziam e realizavam ao Senhor eram considerados hipócritas para Deus. Veja o versículo 21 ao 25 de Amós 5. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não aguento as suas assembleias solenes. Eu não aceitarei as ofertas queimadas e de aromas de gratidão. Nem sequer vou olhar para as ofertas de paz. Acabem com esse barulho das suas canções. Elas são um barulho que incomoda meus ouvidos, diz o Senhor. Não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam. O que eu quero ver é justiça correndo como um rio. Quero ver uma correnteza de justiça, de retidão, que não pare de correr. Os cultos eram hipócritas. Essa era a situação do povo de Israel, a tribo do Reino do Norte, quando Amós escreveu essa carta, quando Amós profetizou, enviado por Deus ao povo de Israel. Olhe agora o peso da mão de Deus. O Senhor castigou o seu povo com o propósito de que se arrependessem e vivessem conforme Deus exigiu antes deles entrarem na terra prometida. Lembra de Moisés? Quando Moisés subiu ao monte e deu os discursos para o povo de Israel antes da entrada na terra prometida, ali em Deuteronômio 28, 29, fala sobre as bênçãos e maldições. Se eles cumprissem, se eles obedecessem os estatutos e juízes de Deus, haveria bênção sobre eles. Mas se não, haveria maldições. E olha o que Deus então fala. Olha o peso da mão de Deus sobre a vida do povo de Israel nesse momento. Amós 4, versículos 6 a 11, olha o que diz a palavra de Deus. Eu fiz vocês passarem fome em cada cidade, diz o Senhor, mas mesmo assim
vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Eu arruinei as suas plantações, impedindo que chovesse 3 meses antes da colheita. Deixei chover numa cidade, em outra não. Enquanto chovia numa plantação, a outra ficava seca e morria. Gente de 2, 3 cidades caminhava cansada até um lugar onde não houvesse chovido, para conseguir um pouco d'água, mas não havia água suficiente para todos. Apesar disso, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei seus jardins e vinhas com pragas e ferrugem. Os gafanhotos comeram as suas figueiras e oliveiras. E apesar de tudo isso, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Mandei contra vocês pragas semelhantes às do Egito. Matei os seus jovens na guerra e espalhei os seus cavalos. O cheiro dos cadáveres era insuportável. Apesar disso, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como fiz em Sodoma e Gomorra. Os sobreviventes pareciam pedaços de lenha, meio queimados, tirados da fogueira. Mas mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Olha o peso da mão de Deus sobre o povo de Israel. Com fome, falta de água, invasão militar, mortes, o peso da mão de Deus. Esse era o contexto de quando Amós trouxe essa palavra de Deus: buscai-me e vivei. A palavra dada de Deus ao povo de Israel por meio do profeta Amós é simples: buscai-me e vivei. Hoje vivemos tempos difíceis, como nos dias de Amós. Esta pandemia é uma amostra, é um sinal do peso da mão de Deus. Hoje Deus fala ao seu povo, Ele fala a cada um de nós, por meio da minha vida, neste sermão dessa noite: buscai-me e vivei. Por isso o tema da mensagem dessa noite é: hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de buscar a Deus. Como você tem enfrentado esses 5 meses de pandemia? Como você tem enfrentado esses 5 meses de isolamento social? Como você tem enfrentado esses 5 meses sem participar da comunhão com os irmãos nos cultos presenciais? Alguns têm enfrentado esse tempo com medo incrível. Medo de ser contaminado. Medo de ver os entes de suas famílias serem contaminados. Medo de perder um ente querido por meio da Covid-19. Medo de não voltar mais para os cultos presenciais. Outros têm tido insônias, crises de ansiedade, crises depressivas, angustiado, enfim, perderam as esperanças de uma vida normal, de uma vida com Deus. Se você tem passado por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você nessa noite para mergulhar nas exortações que o profeta Amós faz ao povo de Israel, ao reino do norte. E por meio dessas exortações, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, meus amados irmãos, 3 razões por que devemos buscar a Deus nesse tempo de pandemia, como também em todo o tempo. 3 razões. Primeira razão: a cidade está desolada. A cidade está desolada. Veja o que Amós diz, dos versículos 1 a 5 do capítulo 5. Cheio de dor eu canto esta canção triste para você, ó nação de Israel. A bela virgem Israel foi atirada ao chão, pisada, esmagada, para nunca mais se levantar. Ninguém vem ajudá-la. Foi abandonada em sua própria terra. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor: se uma cidade mandar 1000 soldados para a guerra, apenas 100 voltarão. Se outra cidade mandar 100, voltarão apenas 10 com vida. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busque-me
e vocês viverão. Não vão atrás de ídolos em Betel, não vão a Gilgal ou Berseba. Os moradores de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel certamente serão destruídos. Nestes primeiros 5 versículos do capítulo 5, Amós descreve a lamentação e dor que sentia de ver o caos que estava se instalado na cidade. No caos que os moradores viviam. No versículo 1, ele lamenta em forma de canção. A situação era dramática do povo. Cheio de dor eu canto esta canção triste para você, ó nação de Israel. Povo de Israel, escute esta canção triste que eu canto a respeito de você. Caiu a Virgem de Israel. A bela Virgem de Israel foi atirada ao chão. Israel, bela e pura como a Virgem, caiu. Amós lamentou Israel como se ela já estivesse morta. O exílio nem havia chegado ainda. A situação era tão desesperadora que Deus, por meio de Amós, disse que se a cidade enviasse 1000 soldados à guerra, apenas 100 soldados voltariam vivos. Se a cidade enviassem 100 homens à guerra, apenas 10 homens voltariam vivos. O caos era um tamanho que não adiantaria nada eles buscarem ao Senhor em Betel, Gilgal ou Berseba, pois eles não encontrariam Deus nesses lugares. Lugares esses que eram muito importantes na antiga aliança, no Antigo Testamento. Mas que no reinado de Josias, esses locais, eles foram desconsagrados, porque os sacerdotes daquela época afirmavam cultos sincréticos, adoravam outros deuses, levantaram postes ídolos nestes lugares. E na reforma que o rei Josias fez, ele desconsagrou estes lugares. E por isso Deus disse ao povo de Israel, ao reino do norte, não vão a esses lugares, pois vocês não vão me encontrar. Amós chama Israel de a Virgem, a bela e pura Virgem, personificando a esposa de um Deus, pois Israel era a noiva de Deus, assim como a igreja é a noiva de Cristo. Hoje não é diferente. O mundo está desolado. A nossa cidade está arruinada. Há choro de mortes em todos os lugares. Os hospitais da nossa cidade estão lotados de enfermos da Covid-19. O vírus ronda a sua casa. A cidade chora. O povo chora. O povo está lamentando. Deus disse à casa de Israel, através de Amós, busquem-me e vocês viverão. Buscai-me e vivei. Hoje, o noivo, Jesus, diz à sua noiva, busquem-me e vivam. Você que está me assistindo e ouvindo agora, o Espírito Santo fala também ao teu coração. É tempo de buscar a Deus. Lance o seu medo fora. Afogue as suas lágrimas no rio de Deus. Viva, minha irmã. Viva, meu irmão. Não fique pensando coisas ruins. Levante, busque a Cristo e viva. Busque-o de forma inteligente. Busque-o fervorosamente. Busque-o constantemente e esperançosamente. Faça como o rei Davi. O rei Davi, no Salmos 9, versículo 10, ele diz, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Buscai-me e vivei. Quem não se lembra, quando o reino do sul, Judá, estava na Babilônia, e Deus manda uma carta de amor por meio do profeta Jeremias, dizendo, buscar-me-eis e me achareis, invocareis, buscar-me-eis e me encontrarão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós, e mudarei a vossa sorte. Busquem, é tempo de buscar a Deus.
Buscai-me e vivei. Busque, igreja. Busque, meu irmão. Busque ao Senhor fervorosamente, continuamente. Pois o Cristo, o noivo da igreja, diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Buscai-me e vivei. Essa é a primeira razão porque você deve buscar a Deus, porque você deve buscar a Jesus nesse momento. A cidade está desolada, a nossa cidade está em crise, mas buscai-me e vivei. Essa é a palavra de Deus no seu coração nessa noite. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Não fique em crise, não fique em pensamentos ruins. Busque, buscai-me e vivei. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Essa é a promessa de Cristo para o teu coração nessa noite. Buscai-me e vivei. Segunda razão, porque nós devemos buscar ao Senhor. Jesus é a cura dos nossos pecados. Jesus é a cura dos nossos pecados. Olha o que diz Amós 5, versículo 6 a 5. Eu estou lendo na Bíblia, versão Nova Bíblia Viva. Sei que o Fred está colocando na versão atualizada, mas eu estou lendo aqui para você ver como que fica nessa versão. Olha o que diz, versículo 6 a 15 de Amós 5. Busquem o Senhor e vivam. Senão ele passará por toda a nação como um fogo e destruirá completamente a Israel. E ninguém em Betel poderá apagar esse fogo. Vocês, homens maus, transformam a justiça num remédio amargo para os pobres e oprimidos. Honestidade e decência não têm o mínimo valor para vocês. Procurem aquele que criou as Pleiades e a constelação do Orion, que transforma a escuridão em dia claro, o dia em noite, que chama a água do mar e a derrama como chuva sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Com tremenda rapidez e violência, ele traz a destruição sobre o homem forte, destruindo todas as defesas. E vocês que tanto odeiam os juízes honestos e desprezam as pessoas que falam a verdade, vocês pisam o pobre e roubam a sua última migalha com todos os seus impostos e multas, com a ganância que têm. Por isso vocês jamais morarão nas belas casas que estão construindo, nem beberão vinho das videiras verdejantes que estão plantando. Porque os seus pecados são muitos, como são grandes as suas transgressões. Vocês são inimigos de tudo o que é bom, vocês aceitam suborno, vocês se recusam a fazer justiça ao pobre nos tribunais. Quem for sábio entre vocês não tentará impedir o castigo do Senhor naquele dia terrível. Procurem fazer o bem, fujam do mal e vocês viverão. Quando isso acontecer, o Senhor, o Deus dos exércitos, será de fato o seu auxiliador, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Restabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez assim o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Nestes versículos que lemos, percebemos que Deus usa o profeta Amós para chamar o povo ao arrependimento, pois eles estavam cometendo uma série de pecados, conforme falamos no contexto do texto, no início do sermão. A palavra de Deus era: buscai ao Senhor e vivei. Me busquem e vivam. Ou seja, voltem para o Senhor e viverão. Caso contrário, Deus os visitaria com o fogo do juízo e destruiria a nação Israel. E ninguém mesmo, nem mesmo os de Betel, poderia apagar esse fogo do juízo de Deus. Deus os chama para procurá-lo, pois somente Ele tem o poder em suas mãos. Pois Deus é aquele que transforma o dia em noite, a noite em dia. Pois Deus é aquele que é conhecedor de toda a constelação das estrelas que há nos céus. Era uma série de pecados que o povo de Israel estava cometendo, menosprezando os pobres, torcendo o direito dos justos, cobrando impostos e multas gananciosamente. Rejeitavam os necessitados que jaziam à porta do templo. Deus deixou bem claro: busquem o bem,
e não o mal. E sua promessa, a promessa de Deus, é que se eles o buscassem, o próprio Deus estaria com eles. Quando leio este capítulo de Amós, eu visualizo os dias de hoje. Até parece que estamos vivendo nos dias de Amós. É um retrato, um espelho daquela época. Quando olhamos para essa pandemia, eu vejo claramente a mão de Deus sobre todos nós. Não há como negar este fato. Ler o livro de Amós é ler nossa época. Como o fogo consumiu muitos daquela época, hoje a Covid-19 tem consumido muitos também. Hoje é tempo de buscar a Jesus. Hoje é tempo de buscar a Deus. O livro de Amós nos revela Cristo. Assim como o povo de Israel deveriam buscar a Deus para viverem, e isso implicava em arrependimento. Hoje, cada um de nós também devemos nos voltar para Cristo nesse tempo de pandemia, pois Cristo é a cura dos nossos pecados. Talvez você se encontre hoje em um lamaçal de pecado, agora. Talvez você esteja igual ou pior que o povo de Israel nos tempos de Amós. Mas há esperança. Há esperança para mim e para você. É tempo de correr para os braços de Jesus. É tempo de reconciliação. É tempo de restauração. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de cura. Buscai a Cristo e vivei. Buscai a Jesus. Pois Jesus é a cura dos nossos pecados. Como disse no início do sermão, os cientistas estão buscando uma vacina para a solução desta Covid-19. Estão alucinados, estão correndo, estão testando, estão à procura de uma vacina, de um antídoto que possa dar conta desse vírus. Mas há um outro vírus, o vírus do pecado. Mas já existe uma vacina para esse vírus. Jesus morreu naquela cruz e o seu sangue é a vacina para a cura do pecado. O sangue derramado lá na cruz do Calvário é a solução para os nossos problemas. É a solução para a cura dos nossos pecados. Esse vírus do pecado já foi derrotado. Cristo venceu lá na cruz do Calvário. Por isso, hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de buscar a Jesus. Hoje é tempo de se entregar ao Senhor. Busque a Jesus. Busque a Cristo e viva. E viva. Pois Ele já veio te buscar. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele já veio ao meu encontro. Ele já veio ao seu encontro. Por isso, é a hora de você que está aí, se perguntando, você que está aí aflito, é a hora de buscar a Cristo. É a hora de confessar os pecados. É a hora de receber a cura dos nossos pecados. Por isso, essa é mais uma razão porque devemos buscar a Deus nos tempos de hoje. Jesus é a cura dos nossos pecados. E uma terceira razão. Primeira razão, a cidade está desolada. Segunda razão, Jesus é a cura dos nossos pecados. Terceira razão, o dia do Senhor se aproxima. Amós 5, versículo 16 a 20. Por tudo isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos soberano: haverá choro em todas as praças e gritos de angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorarem junto com vocês. Chamem as pranteadoras para gemerem e lamentarem. Haverá tristeza e choro em cada vinha, porque eu passei no meio de vocês, diz o Senhor. Vocês dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Mas vocês nem sabem o que estão pedindo. Aquele dia não será uma época de luz e prosperidade, mas de trevas e de castigo. E que terrível será a escuridão em que vocês ficarão, sem o menor raio de alegria ou esperança.
Naquele dia, vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba caindo nas garras de um urso. Ou como um homem que se refugia na sua casa e, cansado, apoia sua mão na parede e é picado por uma serpente. Sim, o dia do Senhor será dia de trevas e não de luz. Aquele dia será completa escuridão, sem nenhuma claridade. O versículo 16 inicia com a conjunção adversativa. Portanto, dando a ideia de um complemento do pensamento anterior. Deus, através de Amós, chama a atenção do povo. O que aconteceria ao povo se eles não buscassem a Deus para a vida? Caso eles não se arrependessem dos seus pecados. O cenário apresentado pelo profeta Amós, que estava por vir ao povo, seria um cenário de caos, de desespero, de lamentação, de choro, de angústia e sofrimento. Amós perguntava ao povo por que eles desejavam tanto o dia do Senhor. E Amós responde ao povo, porque o dia do Senhor seria para eles um dia de trevas e não de luz. Seria um dia de castigo, seriam dias de grito e de desespero, de pranto pelas cidades, pelas vinhas, em todos os lugares. Seria o dia do julgamento do povo de Israel. E esse dia chegou, meus irmãos. De fato, o povo de Israel foi levado pela Síria. O reinado de Assíria veio e destruiu Samaria e levou os homens e mulheres com anzóis atravessados pelo nariz e na boca, cativos para a Síria. Amós 4:2 diz isso. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade que vai chegar o dia em que ele colocará ganchos em suas narinas e os levará para longe de sua terra, como se leva o gado. Todos vocês serão levados para fora da cidade, arrastados, presos por anzóis. A Síria veio e cumpriu-se a palavra de Amós. Meus irmãos, a pandemia é um sinal, é um aviso para que os homens se arrependam dos seus pecados. A pandemia é um aviso, é um sinal para que a igreja se realinhe segundo o coração de Deus, para que a igreja busque o caminho para a santidade, para que a igreja reveja os seus conceitos, para que a igreja se converta dos seus maus caminhos. E o dia do Senhor também não a apanhe de surpresa, como o reino do norte foi apanhado de surpresa pelo reinado da Síria. E quando eu me refiro à igreja, estou me referindo a você, a mim, a todos nós, porque todos nós somos a igreja do Senhor. O dia do Senhor está muito próximo, será um dia inescapável, assim como nos aponta o versículo 19. O versículo 19 deixa bem claro: naquele dia vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba caindo nas garras de um urso, ou como um homem que se refugia na sua casa e, cansado, apoia sua mão na parede e é picado por uma serpente. É um dia inescapável. Não tem como você não viver este dia, pois a Bíblia diz aos que estão vivos, a nós, Hebreus, ele nos diz: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Vede quanto mais o dia do Senhor se aproxima. O dia do julgamento de Deus, o dia do juízo. O profeta Isaías também disse lá, em Isaías 55, versículos 6 e 7, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto ele ainda está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele é rico em perdoar. Esse dia vai acontecer quer queira, quer você não. E se você tiver já partido, assim como muitos já partiram desta vida, o próprio Senhor Jesus afirmou: e lhes foi dado autoridade para julgar. O Filho do Homem tem essa autoridade. E Jesus deixou bem claro:
Não vos maravilheis disto, porque haverá a hora em que todos que se acham nos túmulos sairão, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. O profeta Daniel também deixou essa palavra. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Essa é mais uma razão para que você busque ao Senhor. O dia do Senhor pode ser uma grande bênção em sua vida. Vai depender de como você tem enxergado a graça de Deus, de como você crê e tem recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas se você não tem dado a importância ao que Jesus fez por ti lá na cruz, agora é tempo. Busque a Deus e você viverá para sempre. Quero desafiar você nessa noite a fazer a mesma oração que Davi fez ao Senhor quando ele compôs o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Eu Te busco ansiosamente. Deus forte, eu Te busco. Faça essa oração como Davi fez também. Eu quero concluir a palavra dessa noite. Todo o tempo, em todas as épocas e eras, é tempo de buscar o Senhor. Porém, creio que estamos vivendo em uma crise sem precedência. A maior destes 2 últimos séculos. A Covid-19 já superou a gripe espanhola. Desde o dia do meu nascimento até hoje, nunca vi oportunidade maior do que esta, de buscar o Senhor. Hoje é tempo de buscar a Deus. E nós vimos nessa noite 3 razões por que devemos buscar o Senhor. A cidade está desolada. Jesus é a cura dos nossos pecados. O dia do Senhor se aproxima. E eu quero orar por você nesse momento, para que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. Que você possa fazer um compromisso com Deus nessa noite. Eu quero Te buscar. A minha alma também Te deseja ansiosamente, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus que está nos céus e habita no alto e sublime trono. Como ministro do Evangelho, eu oro e intercedo por todas as famílias que estão assistindo e ouvindo a palavra dessa noite. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Que haja esperança nos corações. Que haja uma decisão em todas as vidas que estão ouvindo esse sermão. Sejam eles crentes ou não. Que chegou o momento de buscar ao Senhor. Para que vivamos, para que tenhamos vida e uma vida em abundância. Para que tenhamos uma vida de paz, para que sejamos fortalecidos, para que tenhamos a esperança de vida eterna. Hoje é tempo de buscar a Deus. Meu Pai, que essa palavra possa gerar vida em muitos corações que vão acessar essa live. Não importa o dia, a hora, porque o Senhor nos chama hoje ao arrependimento. O Senhor nos convida hoje a confiar no Senhor, a deixar nossas crises, a deixar nossas preocupações, nossos medos e buscar ao Senhor. Hoje é tempo de buscar a Deus. Que essa palavra gere vida em todos os corações que estão agora ouvindo esta oração e ouviram este sermão. Que o Senhor realiza na vida de cada um a Tua boa, perfeita e santa, agradável vontade do Senhor nos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção demais, meus irmãos. Hoje é tempo de buscar a Deus.
que essa palavra possa gerar fé, esperança nos vossos corações. Que alegria poder ser o transmissor dessa palavra nessa noite. Eu creio que Deus falou muito ao teu coração. Eu quero desejar a vocês que esta semana, vocês tenham uma semana vitoriosa, uma semana muito abençoada, uma semana cheia da graça do nosso eterno Deus. Eu quero despedir de vocês com a bênção em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o amor incondicional do Deus Todo-Poderoso, as doces e eternas e santas consolações do Espírito Santo sejam sobre vossas vidas. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que meus irmãos tenham uma semana muito edificada, muito abençoadora, no nome de Jesus. Amém. Um abraço, beijos a todos vocês.